Graça e paz, amados. Nós continuamos em campanha de missões mundiais, onde o nosso tema é Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A nossa divisa, irmãos, está em Filipenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu escolhi um texto hoje para ler para vocês, irmãos, que foi passado na apresentação de missões mundiais na Assembleia da Convenção Batista Brasileira deste ano. E tem o título Retalhos. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado decide somar para a grande comissão dada por Deus, que é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar há 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões mundiais é assim, irmãos, feita de retalhos, pedaços coloridos, de cada vida que por ela passa e que vão sendo costuradas em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura, que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Amados, precisamos estar em oração pelos nossos irmãos, que mesmo em meio a essa pandemia, toda essa situação, estão nos campos missionários levando a palavra de Deus. Irmãos, graça e paz. Hoje, primeiro domingo do mês de maio. Maio, mês da família. Família, projeto de Deus. Ouça a mensagem desta noite e depois ore, interceda pela tua família, pelas famílias da igreja. Josué capítulo 24, 15, nós lemos: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa a nossa oração, para que todos os lares da Segunda Igreja Batista em Matinhos possa servir ao Senhor com alegria no coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente no final desse dia. Amém. Estaremos lendo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que Deus nos abençoe. Ouçamos então a mensagem do Senhor nesta noite. Meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja nos abençoando nesses momentos de reflexão, de adoração, e que continuemos, ó Deus, sempre, irmãos, sempre equilibrados diante de Deus, procurando descobrir a vontade dEle
e sempre através da Bíblia, as Escrituras Sagradas. Eu quero falar um pouquinho, não dá muito tempo para falar, tem que resumir bastante os pensamentos, mas falar a respeito da Bíblia, a utilidade da Bíblia, das Escrituras Sagradas, no seio da família cristã. Nós sabemos que a Bíblia é a fonte de ensino, de instrução para nosso crescimento de fé. A nossa fé chamamos de fé cristã. Por quê? Porque a Bíblia é um livro inspirado. A Bíblia é um livro inspirado por Deus com mensagem específica para a mente, para o coração, para o espírito, para o homem como um todo. E na Bíblia nós encontramos as nossas doutrinas, as doutrinas que nós professamos, aquilo que nós cremos, está realmente baseado nas Escrituras Sagradas, Escrituras essas que nos ajudam no crescimento. E a palavra de Deus é uma palavra permanente. É por essa razão que ela deve estar sempre muito viva nas nossas mentes e temos como livro básico do ensino para a nossa família. Veja que o apóstolo Pedro escreveu a respeito das Escrituras. Ele disse assim: secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quando nós recebemos a palavra de Deus, claro está que alguma mudança acontece na nossa forma de pensar. E é por isso que nos nossos lares, como família cristã, e começando esse mês da família, gostaríamos que essa palavra estivesse bem viva, bem nítida aí nas mentes e que fosse ensinada. Que as famílias, os pais aí de famílias, pudessem estar ensinando essa palavra para as crianças, para toda a família, enfim, para que essa palavra produza um efeito muito positivo no coração. Nós temos aí, nesse texto que foi lido, 1 Timóteo 3, 14 a 17, nós temos 4 palavrinhas que eu gostaria de destacar aqui nessa breve meditação. Essas 4 palavrinhas são palavras de ordem e que falam da maneira como nós devemos acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Timóteo era muito novo ainda, muito jovem, e Paulo, ao escrever esse trecho aí, ele faz menção daquilo que ele aprendeu. Ele diz: tu que sabes essas sagradas letras que podem fazer-te sábio. Né? O ensino da palavra em nossos lares. A Bíblia proveitosa para ensinar. Eu não cresci em um lar cristão. A minha conversão se deu bem mais tarde. Eu já tinha passado até pelo exército brasileiro quando me converti, ouvi o evangelho por um amigo lá no quartel. Mas eu comecei a perceber que, pelo menos naquela época, os crentes tinham a Bíblia como algo assim que indispensável para a família. Né? E o ensino da palavra de Deus faz com que o homem seja melhor e mais sábio nas suas decisões. Quantas decisões às vezes precisamos tomar no nosso dia a dia e que precisamos dessa sabedoria vindo de Deus. O ensino da palavra, de acordo com o verso 15, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças, ensinar a Bíblia. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O maior sábio do mundo, segundo historiadores aí, foi Salomão. E ele foi instruído, naturalmente, na palavra para dizer isso, para ensinar o menino no caminho que deve andar. Uma outra palavrinha que nós temos aqui no texto é a palavra repreensão. Essa palavra refere-se à obra sobre a consciência, a obra de Deus sobre a consciência humana. Tem a ver com o nosso entendimento. E eu estava lembrando, ao pensar sobre esse assunto, de uma vez, eu era crente bem novo, e a igreja de Rio Negro, onde eu me converti, tinha uma mocidade muito atuante. E nós saímos após a escola dominical e fomos almoçar na casa de um diácono muito precioso, né? E esse diácono, a gente percebeu uma hora que ele não gostou de algumas coisas que uma das meninas dele, uma das filhas adolescente ainda tinha feito. E ele pediu licença e chamou a menina lá para um quarto da casa e ficou um tempo lá, ele com a Bíblia na mão, né? A gente não podia ouvir o que ele estava dizendo, mas a menina saiu chorando lá de dentro. Aí ele disse, ela está chorando porque eu ensinei princípios bíblicos que ela não está observando. Precioso ensino da palavra de Deus. Isso traz à mente do homem, essa questão da repreensão da palavra, né? Nos conscientiza de uma necessidade de termos uma mente limpa, um coração limpo e estarmos na presença do Senhor. A outra palavra que nós temos aqui eu falei sobre repreensão, a correção. Correção no sentido de restaurar o homem caído, né? E quando nós cremos nisso, nós pregamos essa palavra, nós percebemos que o homem é restaurado por essa mensagem santa das Escrituras. Então, os nossos filhos, se nós queremos ter filhos crentes no futuro, nós precisamos sentar com eles, ensinar a palavra, dizer a eles os efeitos que essa palavra pode produzir no coração. E falando em efeito, eu quero passar para os irmãos mais uma experiência que eu tive lá com o Salmo 23. Eu fui chamado para atender um paciente no hospital, e esse paciente precisava fazer uma hemodiálise. E para fazer hemodiálise, o doente precisa estar calmo, tranquilo. E aquele homem estava muito agitado. E a enfermeira, que era da nossa igreja, me ligou e disse, pastor, vem aqui nos ajudar para ver se conscientizamos esse homem que ele precisa ficar tranquilo. Tem que fazer hemodiálise amanhã de manhã. Era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Eu fui lá no hospital e comecei a citar alguns versículos dos Salmos para ele, alguns Salmos 43, o Salmo 23, 121. Mas quando eu falei do Salmo 23, comecei a falar, eu notei que ele estava fechando os olhos como alguém que estava querendo dormir. E eu li o Salmo para ele e observei que ele respirou fundo, né? E naquela hora ele dormiu. Veja, irmãos, eu quero interromper a experiência aqui, um dia eu conto melhor, mas o efeito da palavra de Deus tinha dado não sei quantos calmantes para aquele homem, não tinha feito efeito nenhum. E o pastor foi lá com a palavra de Deus, falou para ele, leu os salmos, orou com ele, e a enfermeira deu testemunho no outro dia, o pastor dormiu a noite inteira. Foi para a hemodiálise numa tranquilidade tremenda, porque a palavra de Deus faz efeito na vida da pessoa. Ela faz efeito na nossa família, nos nossos filhos, na mente dos nossos filhos. E a igreja de hoje e a igreja do futuro,
ela precisa de crentes conscientes do ensino dessa palavra. E a outra palavra é a questão da instrução. É o ensino que plenamente equipa o homem para o dever e o serviço cristão. Equipa o crente, equipa a pessoa para o serviço cristão. O conhecimento dos mistérios de Deus estão aí na Escritura, aqueles mistérios que podem ser revelados, estão aí. É o conhecimento dos segredos de poder espiritual que vem de Deus. É o pleno abastecimento do nosso coração para o serviço de Deus. Então, meus irmãos, começando esse mês da família, nós vamos falar mais alguns momentos sobre isso, mas gostaríamos que tivesse um destaque aí das Escrituras e que a cada momento você lembrasse que essa palavra é forte. É uma palavra forte para ensinar, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito, para que o homem de Deus seja preparado para toda a boa obra. A igreja, no futuro, precisa de pessoas preparadas com as Escrituras. Elas falam o coração e elas transformam a mente, transformam o coração e transformam o homem como um todo, preparando para o serviço de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e Deus nos ajude. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos.